Agora nós chegamos nos controles internos, né? Os controles internos, eles já existem há muitos anos. Desde 1998 nós temos uma resolução que trata dos controles internos no Brasil. Mas nós temos aqui uma legislação que mudou algumas coisas com relação a 2554, que era a resolução antiga. Agora nós temos a resolução 4.968. A principal mudança nessa resolução é que o Conselho de Administração, né, passou a ter responsabilidades de estruturação dos sistemas de controles internos, tá certo? A diretoria tem a responsabilidade de implementar, mas o Conselho de Administração ele tem a responsabilidade de estruturar os sistemas de controles internos. Então não mudou muita coisa, mas eu estou regravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês algumas coisas de forma diferente, né, para a gente ver. Então vem comigo para a gente poder juntos aqui dissecar esses detalhes, tá joia? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, né, é sobre os objetivos dos controles internos. Então, os objetivos do controle interno são relacionados a desempenho, informação e conformidade, tá certo? E o que são? Desempenho, manter a eficiência e a efetividade e o uso dos recursos nas atividades envolvidas. É meio lógico, a instituição precisa manter uma eficiência, né? Informação, então toda a informação tem que ser divulgada para tomada de decisão e tem que ter conformidade, ou seja, cumprir com as disposições legais, tá certo? Esses controles internos, na verdade, o que diz essa resolução, pessoal, na verdade, é que toda instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, né, exceto administradoras de consórcio e instituições de pagamentos, que eles têm legislação própria, são obrigados a implementar e manter sistemas de controle internos, tá? E aí vem uma pergunta da prova. Como devem ser esses controles internos? Compatíveis com o porte da instituição, tá? Maior ou menor, e a natureza, né? Dependendo do que ela faz, porque nós temos instituições financeiras que só emprestam, que só captam, ou que captam e emprestam, e assim por diante, né? Complexidade, estrutura, perfil de risco e modelo de negócios. Então, se perguntar na prova como devem ser os controles internos, tá aí a resposta. Agora vem para o próximo slide que eu vou te mostrar como devem ser os controles internos. Contínuos e efetivos, certo? Tem que ser integrar as atividades rotineiras e relevantes da instituição e ser revisados e atualizados periodicamente, tá bom? Não tem assim na resolução um prazo, fala assim, tem que atualizar mensalmente, anualmente. Não, periodicamente. Às vezes o controle está vencido ou não está funcionando direito, tem que atualizar. Agora, eu vou mencionar para vocês o que devem prever os controles internos, mas aí existem algumas variáveis. Por exemplo, com relação à cultura de controle. Cultura de controle, os controles internos devem prever definição de responsabilidade dos funcionários, ou seja, quem faz o quê? Né? Você controla isso, você controla isso, você controla aquilo, tem que estar escrito, né? Obrigatoriedade de comunicação, ou seja, a instituição ela tem que comunicar se tem problema na operação, se tem situação de não conformidade com a lei, se está violando alguma política interna e assim por diante. Com relação à cultura de controle, tem que proibir o estabelecimento de metas de desempenho que incentive a tomada de risco. Então, metas todas as empresas e instituições têm, mas não incentivar a tomada de risco, atrelar a meta à tomada de risco, isso não é permitido pelos controles internos. E também os controles devem ter formalização do compromisso com a ética e divulgação do código de ética, tá? Então, com relação à cultura de controle, os controles internos devem prever estes 5 pontos aqui. Com relação à avaliação de riscos, os controles internos eles devem prever meios para identificar esses riscos e mitigá-los, ou seja, reduzi-los ou até eliminá-los se for possível, né? Segundo tópico, revisão periódica dos controles internos, como a gente já falou lá, o que eles devem ter, né? E medidas para mitigar os riscos e análise do potencial de ocorrência de fraudes. Tudo isso tem que a instituição precisa prever. Outro aspecto que o terceiro aspecto que a instituição financeira precisa prever é com relação às atividades de controle e segregação de funções. Porque você que trabalha aí numa instituição financeira, provavelmente você tem senha, você não consegue fazer tudo sozinho. Se você tem que liberar algum empréstimo, por exemplo, você tem que pedir ajuda do teu superior. Isso é segregar, separar as funções. Então,
Os controles internos com relação a esse assunto devem ter políticas e procedimentos, revisão das atividades relevantes, controles físicos de ativos de valor, verificação do cumprimento dos limites de transações sensíveis, quer dizer, onde tem mais risco, segregação apropriada das funções, identificação e monitoramento independentes das áreas que possuem um potencial conflito de interesses, né, que é aquele interesse conflitante entre quem está vendendo e quem está comprando, controles que visem a evitar o envolvimento da instituição em atividades ilícitas, tá? Procedimentos e controles previstos na legislação e regulamentação vigentes, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crimes de lavagem de dinheiro. E, por último, controles para a prevenção e detecção e investigação e correção de fraudes. Percebo que é muito lógico isso aqui, né? Eu estou lendo aqui para vocês porque são bastante informação. Não precisa ficar preocupado em decorar tudo isso aqui, né, para a tua prova, mas é importante que você saiba que existe a necessidade de ter alguns controles dentro das instituições financeiras. E o quarto, com relação à informação e à comunicação, né? Ter canais de comunicação efetivos que assegurem aos funcionários, né, segundo o seu nível de atuação, o acesso a informações compreensíveis, confiáveis, tempestivas, relevantes, né, com relação às suas responsabilidades. Então, os controles internos têm que ser guardados a sete-chave? Não, eles têm que ser comunicados para todos os funcionários, porque cada um tem um nível de atuação diferente, tá? O gerente, o caixa e assim por diante. Ter fluxo de informações adequados para que os objetivos, estratégias, expectativas, políticas e procedimentos estabelecidos pelos superiores cheguem aos funcionários. Então tem tudo a ver com a letra A, porque eu estou falando de informação e comunicação. Letra C, ter metodologia para o registro e a manutenção das informações internas da instituição. Letra D, ter diretrizes para a utilização das fontes externas de informação e para a divulgação ao público externo. Letra E, ter sistema de informações confiáveis. Letra F, ter requisitos relacionados ao adequado processamento das informações, em formato eletrônico principalmente. E letra G, ter teste periódico de segurança para o sistema de informação e de tecnologia, né, para ver se não tem uma falha, nenhum hacker tentando invadir aí a instituição. E por fim, ter um plano de retomada e contingência de negócio para a situação de interrupção. Então, um plano de contingência. Às vezes acontece de uma agência bancária ser, por exemplo, assaltada, né? E aí, para não ficar muito tempo fechada essa agência, né, ou invadida, ou explodir o caixa automático, por exemplo, a agência, o banco, tem que ter um plano de contingência. O ano passado aconteceu uma situação dessa numa cidade. De madrugada, os bandidos estouraram o caixa eletrônico, explodiram praticamente metade da agência, não tinha condições de trabalhar. Os funcionários chegaram de manhã, eles não tinham como entrar na agência. O que aquele banco, o que aquela cooperativa fez, que foi vítima daquele acidente, né? Daquele assalto? Eles imediatamente colocaram em prática o plano de contingência e no mesmo dia, de tarde, eles já estavam operando todo o sistema daquela instituição financeira numa outra localidade, num outro local e atendendo tranquilamente os seus clientes. Então isso é ter um plano de contingência, um plano de retomada dos negócios. E quanto aos aspectos relacionados ao monitoramento, né? Monitoramento contínuo da eficácia do sistema. Não adianta ter escrito se não é eficaz, o controle interno tem que ser eficaz para ele coibir risco de fraude, risco de perca por tecnologia, risco de roubo, risco de tudo. Nós temos muito risco quando se mexe com dinheiro, né? Avaliação periódica também dos controles e acompanhamento sistemático das atividades que tenham no mínimo os objetivos, os limites e as eventuais desvios. E também a atualização de premissas e metodologia de canal sobre relato de deficiências nos controles internos, tá? Então, dê uma olhada, dê uma revisada em tudo isso que eu passei agora aqui, que é interessante para você saber sobre os controles internos, tá joia? Fica a dica aqui para vocês sobre controles internos, pessoal, que vocês leiam o máximo que vocês puderem e façam anotações sobre o que está em negrito em cada um dos tópicos que eu li aqui para vocês, para que vocês possam gravar o maior número de informações, porque ficar só lendo ou só assistindo o vídeo não é, vamos dizer assim, a forma que você vai reter mais conteúdo.
A forma é você parar o vídeo, pausar o vídeo e fazer as suas anotações num caderno de anotações. Tenha um caderno de anotações, de preferência anotações à mão. Fica a dica, bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.